Em relação aqui à questão do Nelson Ribeiro, eu não sei se tu já leste este livro, A Ave Rara, de empregado frustrado a criador do seu próprio emprego. Eu acho que nem toda a gente necessita de criar o seu próprio emprego. Não somos empreendedores apenas se criarmos o nosso próprio emprego. Nós podemos ser intraempreendedores. Nós podemos ser empreendedores dentro da empresa onde trabalhamos. E à custa disso, conseguirmos que a empresa onde nós trabalhamos cresça para novos mercados e com isso nós conseguirmos um aumento de salário, sermos promovidos, passarmos a responsável de departamento, passarmos a, gestor ibérico de qualquer coisa. Às vezes nós estamos tão focados em quero ganhar mais dinheiro, como é que eu vou fazer? Se calhar temos que começar a olhar para, no emprego onde eu estou, será que eu consigo ver oportunidades de crescimento a curto, médio prazo? Será que eu tenho aqui oportunidades na empresa onde trabalho atualmente para ser promovido? Será que eu consigo ajudar esta empresa a entrar em novos mercados? Essa é a primeira questão que nós devemos fazer a nós próprios. Se não, podemos chegar àquela situação que eu cheguei em 2009, que é, senti que onde eu estava a trabalhar eu já não tinha mais hipótese para crescer. E, portanto, se eu já não tinha mais hipótese para crescer ali, eu achava que conseguia fazer as coisas de outra forma, conseguia abrir novas áreas de negócio. O que é que eu fiz? Exatamente isso que eu explico aqui neste livro. Criei o meu próprio emprego. Onde eu estava a trabalhar, já não conseguia crescer mais ali. E então foi um alerta. Se já não consegues crescer mais aqui e se tu achas que consegues ir mais além e queres explorar novas áreas de negócio, então tens de saltar fora e criar o teu próprio emprego. Ou então ir trabalhar para outra empresa, está bem? Outra empresa que te permita oportunidades de crescimento. Quando pensamos, eu preciso de ganhar mais dinheiro, não pensem rapidamente numa coisa de vi um tipo do Forex, tem não sei quanto, vi um tipo nas criptomoedas que está com 2000% de valorização. Tenham cuidado, porque essas histórias que vocês ouvem, ou são pessoas que dedicam muito tempo a estudar, sabem muito de análise técnica e fazem daquilo vida e sabem o que é que estão a fazer e sabem limitar as perdas, ou então são pessoas que vos estão a contar uma história do bandido e depois vocês vão comprar aquela coisa ridícula ou vão entrar naquela trade ridícula e depois de repente tramam-se, está bem? Portanto, cuidado, se o vosso mindset está em ganhar dinheiro rápido, a melhor forma de ganhar dinheiro rápido é seres promovido, ou não é entrares num esquema com coisas que tu não conheces, está bem? Fica aqui só o aviso. Pode ser manipulação, diz aqui o Nelson Ribeiro. Pois, atenção às histórias que vos contam. Cuidado com as histórias que vos contam. Eu sei que é muito bonito ver o tipo que ficou milionário com as criptomoedas, o tipo que ganhou com as raspadinhas. Essas histórias são muito bonitas, mas não contam tudo e não contam depois a história daqueles todos que perderam muito dinheiro. Cuidado com, seja criptomoedas, seja em Forex, seja investimentos na bolsa, seja a comprar raspadinhas, seja o esquema mais manhoso. Eu já ouvi coisas. Gravei uma conversa com o Alexandre Cordeiro e Silva, em que ele fala que ele entrou em esquemas super manhosos de amigos que tinham um robô que fazia trade por eles e olha, perdeu dinheiro. No Forex, perdeu dinheiro. Numa não sei quê de apostas que não perdeu dinheiro, mas andou ali meses até conseguir tirar o dinheiro, até dizer que, atenção que vocês vão acusar-vos de fraude e então conseguiu libertar o dinheiro. Cuidado com isso. Aprendam com quem faz e com quem tem resultados. Encontrem pessoas que vos mostram aquilo que fazem, que vos mostram também os erros que cometeram e que vos mostrem os resultados. Porque uma coisa é falarmos, outra coisa é mostrar os resultados que temos. Como é que eu ganho mais dinheiro? Tudo na vida é assim, reparem. Aquela beldade que eu olho para ela e digo assim, é a mulher dos meus sonhos, é a mulher da minha vida, olha para aquilo. Eu tenho que traçar um plano para conseguir encantar. Não chego lá ao pé dela e digo assim, eu quero ter 3 filhos, e tu, quantos queres? Ela vai fugir. Aqui é a mesma coisa. Para conseguir um emprego, para criar um negócio, para ganhar mais dinheiro, é a mesma coisa. Se vocês vão com um atalho a tentar ganhar mais dinheiro ou a tentar, seja o que for, conseguir uma namorada, conseguir um emprego, para mim é tudo igual. É um plano. Portanto, Nelson e toda a gente que está aqui que quer ganhar mais dinheiro, queres ganhar mais dinheiro, começa a definir um plano. Como é que é a tua situação atual? Como é que é o teu emprego?
Criaste o teu próprio emprego, trabalhas para outros. Se trabalhas para outros, há alguma possibilidade de tu cresceres dentro da empresa onde estás? Outra questão, dívidas. Como é que tu estás? Tens cartão de crédito em que estás a pagar as prestações mínimas por mês e à custa disso o remanescente está a levar com os juros em cima? Tens os cartões dos supermercados super cheios com umas taxas ridículas em cima? É que a primeira questão, antes de tu pensares investir na bolsa, investir no desenvolvimento de um negócio próprio, desenha um plano para pagar as tuas dívidas. Porque estão-te a comer 16, 18, 20% de comissão nesses cartões manhosos. Quando vocês meterem na cabeça que dinheiro rápido ou é sorte, pode acontecer, as pessoas dizem assim, pois, mas é que ele teve sorte. Mas normalmente a sorte não faz parte da estratégia de quem é bem sucedido. Se ela vier, muito bem. Nós quando temos sorte, depois não sabemos como é que replicamos aquele evento. Quando eu vos falo como é que nós podemos crescer em termos profissionais, como é que podemos ganhar mais dinheiro, eu gosto de partilhar uma série de coisas que eu tenho vindo a fazer e daí tudo aquilo que vocês encontram nos livros A Ave Rara e A Ave Rara 2, eu partilho aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou. Não partilho a sorte. A sorte é um bónus. Eu partilho o método que vou implementando e que depois me permite, foi assim que resultou, eu consigo replicar. Eu posso dizer-vos, se eu perder todas as minhas fontes de rendimento, eu neste momento já tenho 7 fontes de rendimento complementares, a 8ª está a começar devagarinho. Se eu ficar sem aquelas 7 fontes de rendimento amanhã, não há problema. Choro, fico triste. Agora, a questão é, não há problema porque eu sei como é que criei aquilo. Nenhuma daquelas fontes de rendimento foi sorte. Há ali um método por trás da criação daqueles negócios, há ali um método por trás do gerar aquele dinheiro. E, portanto, se aquelas áreas de negócio de repente deixarem de funcionar por qualquer motivo, eu sei criar outras. Eu sei o método. Quando nós ganhamos uma raspadinha, quando ganhamos o Euromilhões, quando temos sorte numa trade qualquer, se não sabemos o que estamos a fazer e tivemos sorte, quero ver como é que replicam esse evento quando perderem tudo. E é este relaxamento que eu gosto de sentir e gosto de transmitir às pessoas. A partir do momento que nós desenvolvemos um método e aprendemos, ok, eu sei começar a partir de uma ideia e sei transformar essa ideia numa coisa que pode ser um protótipo, pode ser não é ainda um negócio, é uma coisa que pode começar a ser explorada e que mais tarde pode vir a tornar-se um negócio ou não, dependendo do feedback dos primeiros clientes. Se eu começo a desenvolver este método depois é todo igual. Seja para vender chupa-chupas, para vender livros, cursos online, serviços de coaching, não interessa. Quando aprendemos o método de pensar em algo, testar com um determinado público-alvo, definir o nosso público-alvo, não é como um amigo meu que eu há dias disse-lhe assim, ele telefonou-me e disse, olha, tenho aqui uma ideia de negócio, mas isto não está a arrancar, não estou a perceber o que é que se está a passar, isto não vai a lado nenhum, não percebo. Eu disse, então vamos lá tentar começar a desmontar essa ideia de negócio. A primeira pergunta que eu lhe fiz foi, qual é o teu público-alvo? E ele disse, não defini, o meu público-alvo não defini. Não definiste como? É qualquer pessoa? Sim, isto é para qualquer pessoa. Ponto número 1. Se tentas vender para toda a gente no mundo, o mais provável é que não vais vender para ninguém. A definição do público-alvo é muito importante. Ainda que o público-alvo depois possa ser alterado, possa ser expandido, possa ser reduzido mais à frente, nos primeiros passos nós já temos que ter um público-alvo definido. Senão vamos comunicar para quem? Vamos fazer anúncios nas redes sociais? Para quem? Para que tipo de público? Homens, mulheres, cão, gato? Estão a perceber? Às vezes as pessoas estão com tanta pressa para transformar uma ideia que tiveram, que acham que vai mudar o mundo, é próxima à Amazon, é próxima não sei o quê. Eu não estou a deitar abaixo ninguém. A questão é, parem para pensar e para definir um plano de ataque. Como é que vão comunicar isso? Para quem é que vão comunicar isso? Como é que vão testar sem gastarem muito tempo e muito dinheiro no início? Porque se a ideia for uma baboseira, mata-se logo no início. Eu sou produtor agrícola, diz o Nelson. Não uso muita cabeça. E no mundo dos negócios é uma à parte, amigo. Nelson, obriga-te um bocadinho a parar para pensar. E para definir um plano, porque reparem, quando nós vamos tentar pensar numa solução a curto prazo para ganhar dinheiro,
se calhar estamos a ser demasiado redutores. E se pararmos um bocadinho, se és produtor agrícola, para um bocadinho, olha, senta-te ao pé de uma macieira ou das couves e pensa um bocadinho durante uma tarde inteira e desenha num papel os próximos passos e que oportunidades é que tu vês, até pode ser na tua área, que oportunidades é que tu vês de fazer as coisas melhor. Sei lá, estou aqui a pensar no abstrato contigo, mas há coisas que, por exemplo, te irritam em determinadas situações na tua atividade, coisas que tu dizes assim, isto eu até podia fazer melhor do que isto, não percebo porque que as pessoas produzem maçãs assim, não sei, estou a inventar contigo, mas pensa em coisas que te irritem na tua atividade, tu consegues fazer melhor, então tenta fazer melhor. Começa a apresentar uma solução diferente. Eu sei que isto não é uma coisa de curto prazo, não vai trazer imediatamente uma solução e não vai trazer imediatamente mais dinheiro, mas é este exercício contínuo de há aqui uma coisa que eu posso melhorar. Eu até consigo fazer isto melhor, então vou fazer. Ao fim de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, a fazermos pequenas melhorias, a determinada altura estamos muito mais à frente do que os outros todos. E muitas vezes é só darmos atenção àquelas coisas dentro da nossa atividade que nos irritam e nós não percebemos porque é que as pessoas não o fazem melhor. Então, se achamos que pode ser feito de forma melhor, mais rápida, mais eficiente, com menos erros, então vamos fazê-lo a nós. Vamos dar o exemplo, vamos posicionar-nos à frente da concorrência com o nosso exemplo. E depois os outros imitam, está bem, os outros imitam, mas nós, como depois já estamos habituados a usar a cabecinha, quando os outros imitarem, nós já pensamos nos passos seguintes. Quando vocês têm um método e percebem aquele método, vocês estão relaxados, porque independentemente das coisas um dia poderem vir a correr mal, para já tem que haver uma boa gestão de risco da vossa parte. Mas mesmo aquilo que eu vos disse, as minhas 7 fontes de rendimento, se eu ficar sem elas amanhã, vou ficar triste, mas eu começo imediatamente a pensar como é que vou desenvolver outras coisas. Porque ninguém me deu aquilo feito. Tive que ser eu ao longo dos anos a ir estruturando, a ir melhorando as coisas. Não foi sorte e por isso eu tenho um método de pensar nas novas ideias, testá-las para um público-alvo pequenino e depois, se aquilo funcionar, começar a investir algum tempo adicional, começar a investir algum dinheiro e levar aquilo rapidamente para o mercado. Sei lá, às vezes as pessoas perguntam-me como é que tu estás sempre tão relaxado e não queres saber se vem lá a crise, se vem num... Está tudo bem, venha ao que vier. Aquilo que eu fui aprendendo a fazer, posso implementar, como eu disse anteriormente. Seja para vender chupa-chupas, seja para... Não interessa o que eu vou vender. Eu já sei como é que tenho uma ideia, como é que eu começo a testar aquela ideia para um público-alvo e como é que eu levo isso para o mercado se aquilo começar a funcionar. Já sei. Portanto, independentemente daquilo que aconteça aos meus negócios, à minha vida, tudo bem. Só se eu ficar com amnésia. Não, mas até já por causa da questão de eu poder ficar com amnésia, eu deixei tudo escrito aqui. No livro A Ave Rara de Empregado Frustrado Criador do Seu Próprio Emprego, eu explico como é que eu criei o meu próprio emprego. Neste, A Ave Rara 2, do Causa e das Dívidas a um Estilo de Vida Livre. Onde é que podem encontrar estes livros? No meu site. Tem um menuzinho em cima, livros. Também podem encontrar na UC.pt, na Amazon, na Fnac Online, na Bertrand Online, nas livrarias Almedina, numa série de livrarias. Mas nestes livros expliquei o processo todo da criação do meu próprio emprego e da transformação do meu emprego em negócios que funcionam sem eu lá meter as mãos. Portanto, para o caso de um dia me dar amnésia, vou e volto a ler tudo o que eu fiz. São livros autobiográficos, está cá tudo explicadinho como é que eu fiz. Eu até já por causa de um dia poder ficar choné, o tic e o tec entrarem em conflito e eu ter uma amnésia qualquer fortíssima, já está tudo documentado naqueles 2 livros. Senta-te e lê os 2 livros, A Ave Rara. E depois de os leres, vais perceber como é que eu criei o meu próprio emprego, como é que eu transformei, anos mais tarde, o meu próprio emprego em vários negócios escaláveis que funcionam sem eu lá meter as mãozinhas, e se calhar isso vai-te começar a dar algumas ideias para as coisas que tu podes pensar para a tua vida profissional. Porque enquanto tu não conheceres
como é que os outros fizeram as coisas. Lá está, repara, a imaginação, a criatividade depende muito daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós lemos, das pessoas com quem falamos. Se nós conhecemos pouco, se falamos com pouca gente empreendedora que criou negócios, se lemos pouco sobre como é que outros criaram o seu próprio emprego e os seus próprios negócios, se calhar a nossa criatividade também vai estar muito reduzida, ok? Eu tenho lido muitos livros, estes livros todos são os livros que eu li nestes últimos anos sobre negócios, empreendedorismo, marketing. Porquê que eu fui tendo ideias? Porque fui vendo como é que os outros todos criaram as coisas que eu gostaria de criar. Não há problema nenhum. Às vezes as pessoas dizem, mas ser tu próprio, não precisas de te inspirar em ninguém, a imitar ninguém. Não é imitar, é ter uma base para percebermos como é que os outros fizeram. Depois quero fazer à minha maneira, mas eu quero saber como é que aquele se meteu em situações difíceis e saiu, como é que aquele teve uma ideia que aparentemente era ridícula e a conseguiu transformar num negócio viável. Há muitos livros que, se vocês forem ao meu site, silva-santos.com, e no canto superior direito existe lá uma lupa, que é uma ferramenta de pesquisa, pesquisem o seguinte, lista de livros, e vão encontrar lá um artigo que é: eu deveria ter lido estes livros por esta ordem, ou esta lista de livros por esta ordem, uma coisa assim do género. E tenho estes livros todos aqui, que eu li, estão lá numa lista, e estão ordenados por uma ordem que eu acho lógica em termos de... Se eu começasse agora na área do empreendedorismo, se quisesse criar o meu próprio emprego, se quisesse aprender um bocado de marketing digital, começava por onde? Primeiro, começava por desmontar alguns registros de infância relativamente ao trabalho e ao dinheiro. Ok, então, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. Começava a perceber que dizer que sim a toda a gente não me leva a lado nenhum. Ok, então começar a ler livro Essencialismo, mais tarde ler 4 horas por semana. Está lá nessa lista, em silva-santos.com, canto superior direito, pesquisam lista de livros. E depois está lá o artigo: eu deveria ter lido esta lista de livros por esta ordem, uma coisa assim do género. Pronto, eu acho que estamos aqui quase a terminar este cafezinho com o Pedrinho, em que vamos falando sobre aquilo que nos apetece. Basicamente podemos falar de bolsa, negócios, empreendedorismo, criarmos o nosso próprio emprego, transformarmos o emprego em negócio. Isso é aquilo que me encanta e, portanto, posso estar 24 horas por dia a falar sobre... Não, 24 não, eu gosto de dormir à noite. Mas eu posso estar horas infindáveis a falar sobre isto porque, pelo menos desde 2009, em projetos próprios, tem sido a minha vida, é criar projetos a partir de ideias que... algumas delas até um bocado ridículas. Mas desde que acabei a licenciatura em 2001, que comecei a desenvolver muito esta coisa de... o furabolos, o tipo que tenta entrar nesta área, entrar naquela área. Gosto desses desafios, gosto do desafio de tentar perceber determinadas áreas que só as grandes empresas de consultoria é que podem fazer consultoria ambiental. Então e porquê que eu não posso criar uma empresa de consultoria ambiental? Portanto, meus queridos e minhas queridas, não se esqueçam, sigam o podcast A Ave Rara e vemo-nos no próximo Cafezinho com o Pedrinho. Uma coisa horrível para quem não tem interesse, uma coisa delirante para quem está interessado em ideias de negócio e como é que aos bocadinhos, todos os dias vai-se melhorando e ao fim de 16 anos temos um império. Meus queridos e minhas queridas, até ao próximo episódio. Obrigado pela vossa participação.